Com as mudanças nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, o agronegócio espera avanços em pautas importantes para o setor. O cenário internacional é desafiador, com oscilações no câmbio, concorrência com mercados exportadores e, somado a tudo isso, ainda tem as mudanças climáticas. Então, o que é preciso ser feito agora para dar mais segurança à produção de alimentos aqui no Brasil? Quem chega para fazer uma análise é o Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e poder discutir essa importante pauta aí dentro de um novo cenário aí no legislativo. Exatamente. Olha, um dos pontos bem importantes, para o setor é o licenciamento ambiental. Vamos começar falando por ele? Sim, eu acho que, né, entre toda essa agenda estratégica aí, que agora passa a ser renovada com as novas presidências, eu acho que o licenciamento ele vem em boa hora, né? Você sabe que a gente tem um código florestal, né, extremamente rígido de certa forma, equilibrado, né, entre os setores, mas as atividades, né, agroindustriais dependem de licenciamento, né, a cada exploração dessa atividade. Isso pode ser um processo talvez mais simplificado. A gente tem, né, esse projeto que segue nessa linha e eu acho que a gente tem que olhar assim dessa forma para não tornar mais oneroso, né, a atividade, por outro lado, mas também não abandonar os cuidados, as proteções necessárias. É um ano de COP30, né? E o agro, ele tem batido muito nessa tecla de sustentabilidade, né? A gente tem aqui visto várias ações de muitos produtores preocupados com isso. É um tema, assim, do nosso setor. E você citou bem, a gente tem esse Código Florestal que é forte, mas a gente precisa realmente deixar as normas mais claras. E muitas vezes parece que empaca, né? Não há um andamento necessário de acordo com o que o setor realmente precisa. Eu acredito que sim. Eu acho que há uma grande agenda e ela se integra, né? Quando você fala de seguro, crédito, logística, marco temporal, a questão fundiária, tudo isso relacionado forma um grande complexo, né? Que atende ou atenta para todas as atividades, seja antes, dentro e pós-porteira, né? Então eu acho que de fato o ambiente novo com essa, né, o novo ar dentro do novo legislativo, das suas presidências, eu acho que podem, de certa forma, direcionar melhor essas questões, né, e dando, de certa forma, também um melhor regime, uma maior liberdade de atuação, né, não descuidando, evidentemente, né, das práticas, da sustentabilidade, a questão, né, da regulação e compliance em relação a todo ordenamento que cuida do nosso regime legal para o agronegócio. Renato, ao longo de 2024, a gente mostrou aqui muita insatisfação com relação ao acesso ao crédito, por exemplo, né? A gente fala muito do seguro rural, a importância do seguro rural em tempos de mudanças climáticas, mas o fato é que preciso ter dinheiro para investir, né? Exato. Você falou bem, eu acho que é uma pressão orçamentária a cada ano. O Plano Safra, né, agora ele começa a sua discussão ali para abril, maio, né, ter o seu lançamento. O que ocorre muitas vezes é que a gente encontra, né, um cobertor curto nesse sentido. Precisamos de mais crédito, né, as margens mais apertadas, o custeio da produção mais apertado, e você vê uma pressão sobre o governo. Além da equalização de taxa de juros para os recursos obrigatórios, o que eu vejo, e aí, Kenny, a saída talvez passe por aí, é a gente olhar mais para o crédito privado e para a maior participação no mercado de capitais. O que eu quero dizer com isso? Diminuir a pressão orçamentária sobre o governo e o governo incentivar, né, e buscar a maior participação do mercado privado de crédito para o agronegócio. Aí, só para terminar, como você também disse, o seguro é fundamental. Aquilo que a gente não consegue medir o risco é o seguro que vai cobrir. E o mercado financeiro vai entrar mais ou menos de acordo com a maior participação também do seguro nesse risco, ou na divisão desse risco. Renato, e sobre o marco temporal, hein, que a gente também tem tratado bastante aqui, o que a gente pode esperar para 2025? Outra grande questão, né? Essa questão aflige muito o setor. Você sabe que a questão da propriedade é muito cara, né? Principalmente no meio rural, né? Essa estabilidade com a rediscussão, né,
deixando isso muito claro, a Constituição veio estabelecer o marco, né, e que, portanto, aquelas áreas até então reconhecidas e protegidas eram aquelas que, de fato, teriam o seu segmento dentro dessa proteção específica. O que ocorreu com a reinterpretação é uma certa insegurança jurídica, o que está colocando o setor, né, dentro dessa trave. Qual será, portanto, o critério a partir de agora em relação, né, a áreas, né, indígenas ou que podem ser reconhecidas como dos povos indígenas? Então, nesse caso, rediscutir isso e colocar, né, de certa forma, a discussão também como será feito o processo de análise disso e como será a reparação, né, no caso de desapropriação, por essa finalidade, eu acho que ainda deixa várias incertezas e que, portanto, coloca, de fato, nessa questão fundante, que é a questão da propriedade, né, ali está ligada à identidade do produtor rural, eu acho que a gente, de fato, deixa uma nuvem bastante cinza sobre isso e que deve, agora aberto pelo STF nas audiências entre as partes, mas eu acho que deve colocar um ponto final nisso e também, né, colocar o legislativo ali dentro, né, da sua competência, no caso também da lei que foi aprovada para a regulamentação do marco temporal. Renato, vamos falar de um assunto que a gente também tem acompanhado de perto aqui no Record News Rural, mas que demanda investimento e investimento alto, investimento pesado. Estou falando da infraestrutura dos portos, né? Vários setores do agro reclamam muito do atraso. Isso impacta, obviamente, nas nossas exportações, né? Impacta aí para o mercado internacional quem exporta. Precisa de investimento, ou seja, o Congresso, na sua opinião, deve ajudar o agro nesse sentido, ou seja, propiciando a liberação de verbas também para essa infraestrutura? Eu acho que, né, um plano logístico hoje para o agronegócio, dada que a gente está, né, colocando a cada ano safras recordes, né, aumento da produção, e com o aumento da produtividade essa pressão também vai aumentar, eu acrescentaria aos portos a questão de armazenagem. A gente tem um problema sério de armazenagem comparativamente, né, a outros estoques estáticos em outros países, grandes produtores, a gente fica bastante aquém. Isso tem gerado um custo maior e, portanto, o nosso produto na ponta final fica mais caro. Quando nossos portos são comparados com os portos mais eficientes do mundo, isso também ocorre. Se eu falar principalmente de Santos e Paranaguá, né, a gente ainda não tem a melhor eficiência e os melhores custos. Evidentemente, um plano de Estado, né, com o apoio do Legislativo, acelerando esse plano logístico para o agronegócio, dada a potência dentro da fazenda que o nosso setor tem se transformado, eu acho que, de fato, a gente vai para uma direção melhor. Merece esse plano, né? Merece a atenção do nosso Legislativo e Executivo, de fato, porque o que está ocorrendo, né, é um aumento dessa pressão e exportação de custos que a gente não precisaria incorrer. Renato, tem um outro ponto muito importante. A gente sabe da força do nosso agronegócio, mas nem tudo são flores. Existem muitos desafios importantes e que se refletem, inclusive, no número de recuperação judicial. Você acompanha tudo isso de perto. De que forma o Congresso poderia ajudar o produtor? Qual que é a realidade que você encara no dia a dia em relação a esse ponto, a recuperação judicial? Olha, é o que você falou, mais um ponto extremamente importante e tem chamado nossa atenção, Kelly, porque o número é recorde hoje dentro do setor, dentro do nosso segmento. Ah, mas relativamente é baixo, né, pelo volume, né, de agentes econômicos que participam. Evidentemente, sim, ainda é baixo no volume, nesse, né, número absoluto, mas relativamente é extremamente relevante porque mostra um pico, mostra uma curva ascendente, né? Você falou legislativo, acho que legislativo há pouco tempo atrás, na reforma da lei de recuperação de empresas, criou um capítulo próprio da recuperação judicial do produtor rural. Ali se estabeleceu dois grandes pontos.
né? Requisitos mínimos para esse pedido, muito ligado à transparência, balanço, contabilidade, né? E alguns créditos protegidos, dada a função, a natureza desse investimento, desse recurso e como ele foi feito. Assim, por exemplo, os recursos obrigatórios têm uma proteção, uma vez que o Tesouro Nacional participa da equalização, né? A questão da CPR Barter, aquele que, né, a revenda, o distribuidor que forneceu os insumos, deveria receber esse produto e não pode ser lançado ao plano de recuperação judicial, e aí vai. Do outro lado, contabilidade. Eu preciso apresentar números. Qual é a minha dívida? Nós aqui na pessoa física fazemos isso, as empresas em geral, em outros setores fazem isso. Eu preciso apresentar balanço, passivo, ativo, qual é a minha alavancagem, qual a minha dívida de curto prazo, qual a minha dívida de longo prazo, onde é que está indo o recurso, a destinação dos recursos e os créditos tomados. Nesse caso, o que eu acho é que na análise do pedido, a qualificação desses elementos na entrada não tem sido feita. Então, muito se vê no aumento de volume é a admissão de qualquer pedido que seja, na ideia de que, né, na dúvida, é melhor processar-se a recuperação judicial, né, e o que dá esse boom maior em número de pedidos. Por outro lado, o respeito às garantias, o respeito aos créditos extraconcursais é fundamental, senão a gente, de fato, não vai evoluir consistentemente nesse mercado de crédito privado que eu falei que é tão importante e, para mim, é o futuro do financiamento do setor. Mais crédito privado, maior participação do mercado de capitais. Renato, você inclusive já participou de reuniões no Ministério da Agricultura. Eu queria destacar aqui algumas ações do governo para o nosso agro. Recentemente anunciou a agricultura integrada para a segurança energética, com união inclusive de esforços de ministérios. Tem também um esforço maior para o escoamento da safra 25, a questão do passaporte agro. Ou seja, existem algumas ações, inclusive com a abertura de novos mercados internacionais, sempre há esse esforço. Mas como você vê a relação governo e Congresso em relação ao nosso agro? É uma questão intensa, eu diria, né? Já teve momentos de mais estreita relação e momentos que a gente vê, de fato, um distanciamento maior ou um cuidado menor, poderia dizer assim, tá? Eu acho que o nosso ministro tem feito um esforço grandioso, sinceramente. Ele tem chamado as entidades, chamado as associações, tentado, né, cumprir com essa agenda prioritária, né? Vide esse esforço do seguro rural, mudança aí de modelo, abertura de mercados que foi feito lá atrás. A ex-ministra Tereza Cristina fez muito nesta gestão, se fez mais ainda, né, na questão de abertura de mercados. Então, eu acho que isso é louvável. Né? Na questão da relação, eu ainda vejo que temáticas que são, né, reinterpretadas ou colocadas de novo dentro de um outra cor, de uma nova visão, tem gerado essa insegurança. O marco temporal é uma delas. Eu acho que a falta de cuidado ali pode, de fato, estremecer esta relação e dos pontos fundantes, né, de participação do agronegócio. O que eu vejo? Outras que são, né, mais estruturantes, como seguro, crédito, elas precisam, de fato, já dizerem algo no médio e longo prazo. Não dá mais que ele para esperar o plano safra a cada ano. Ele chega já dentro do movimento da safra. Nós precisamos pensar em planos quinquenais, pelo menos 3 anos, se não 5 anos, mas que pudesse dar o mínimo de previsibilidade, maior segurança ao produtor, e dentro dessa agenda, né, de reinterpretação, a gente ter decisões, de fato, mais rápidas e que, de certa forma, traga segurança dos contratos e da questão de propriedade, o respeito à propriedade privada, né, que é tão cara ao produtor rural, que hoje, né, tem gerado a maior participação de riqueza do país, hoje tem vindo do agro, maior balança comercial positiva vem vindo do agro, e eu acho que o setor precisa dessa maior atenção e de um plano de Estado, né, não de uma gestão pontual a cada ano ou ligada exclusivamente ou quase exclusivamente ao plano safra. Renato, muito obrigada. Sempre importante para a gente te ouvir aqui, contar com a sua análise. Um bom dia para você e até a próxima. Eu quem agradeço, estou sempre à disposição e é um prazer mesmo falar com vocês. Obrigada mais uma vez.